Vamos lá, isso aí. Bom, pessoal, vou olhar aqui meu caderninho, seu caderno de recomeço, que todos vocês sabem, aqui está anotado quase todas as coisas que eu pratiquei quando eu precisei passar, então, né, por esse processo de recomeço na minha vida. Na verdade, todos os dias é um recomeço, né? Aquele que eu tenho falado para vocês, todos os dias é uma oportunidade de recomeçar. E hoje eu quero tratar de um assunto que define praticamente quem tem, na verdade, quem terá sucesso, quem irá conseguir recomeçar e ser feliz na vida e alcançar seus objetivos na vida, daquelas pessoas que vão ter muitas dificuldades para recomeçar e, infelizmente, muitas, mas muitas pessoas não conseguirão chegar até o final no processo do recomeço ou em qualquer área da sua vida que ela tenha que iniciar. Estarei falando sobre a esperança de recomeçar. É um tema muito forte, é um tema filosófico, né? É um tema muito bonito de se falar, é um tema que se vende, na verdade, né? A esperança de se recomeçar. Na verdade, se você não tiver esperança, é aquilo que eu venho falando desde as primeiras lives, nada na sua vida terá sentido, né? Todos os dias nós precisamos cultivar uma semente de esperança, seja para qualquer área da nossa vida, seja para qualquer situação da nossa vida, a qual nós estamos inseridos. E esta semente de esperança que nós vamos tratar nesta manhã é o que ao longo desses 18 anos que eu trabalho com pessoas, comecei a trabalhar com pessoas muito cedo, com 21 anos de idade eu já era pastor, hoje eu tenho 40, já são aí quase 19, já são 19 anos, bem dizer, né? Vai dar agora 19 anos em agosto. Mas há mais de 18 anos trabalhando com pessoas, eu já ajudei muitas, mas muitas pessoas a avançar para as coisas que estão adiante, que é o propósito, né, do método FP3. Ajudar aquelas pessoas que tiveram alguma parada na sua vida, que tiveram sua vida interrompida em alguma área, a avançar para as coisas que estão adiante. As pessoas que necessitam recomeçar são aquelas pessoas que estão vivendo esse novo tempo e não têm forças, né, para poder continuar a vida. Então, há mais de 18 anos, eu ajudo pessoas simplesmente a avançar para as coisas que estão adiante na sua vida. Dos mais diversos cenários, dos mais diversos segmentos que você possa imaginar. Na igreja, alguns exemplos eu posso citar aqui para vocês, no casamento, na sua vida espiritual, na sua saúde emocional, vários outros assuntos, né, que nós tratamos, que envolve a vida pessoal, espiritual das pessoas, que tem impedido com que as pessoas avancem para a vida, que tem amarrado a vida das pessoas, que tem impedido as pessoas de serem felizes. E como coach, como empresário, como trainee, já ajudei também centenas de pessoas que, ao passar por um treinamento que eu ministrei, ao ler um livro que eu escrevi, ao me contratarem para trabalhar como coach, né, para desenvolver ainda mais a performance dessas pessoas, tudo que elas queriam era o quê? Era simplesmente arrumar uma forma, um jeito para avançar para as coisas que estão adiante. Aqueles empresários que participavam dos treinamentos queriam alcançar mais resultados, né? Talvez a palavra mais profunda que todos buscam nesse processo de recomeço, ou qualquer área da sua vida, simplesmente é resultados. Querem resultados para poderem ser felizes. Então, o que eu posso dizer? Desses 18 anos trabalhando com pessoas, ajudando pessoas, né, a avançar para as coisas, avançarem para as coisas que estão adiante, quem teve resultado
e quem não teve resultado nesse processo. Quais as pessoas conseguiram realmente avançar e quais as pessoas que não conseguiram avançar para as coisas que estão adiante, dessas que eu ajudei, dessas que eu estive pessoalmente compartilhando com essas pessoas suas experiências. Então, eu não estou falando aqui, você que está me vendo agora online, ao vivo, você que estará me vendo nessa gravação, que estará aí ainda no meu IGTV ou no YouTube, pessoal que está me vendo aqui no Zoom, eu não estou falando aqui de algo, de um livro que você possa comprar, de autoajuda, de filosofia, ou então de um vídeo que você possa ver. Eu estou falando de algo que eu vivi e estou vivendo há mais de 18 anos trabalhando com pessoas, ajudando pessoas a avançarem para as coisas que estão adiante. Então, aqui no Café com Propósito, eu estou falando de experiências. E olha para você ver como é forte o que você vai estar recebendo nesse dia e também que você já recebeu nos outros programas Café com Propósito. O que deu certo para essas pessoas que há mais de 18 anos, né, eu tenho ajudado a avançar para as coisas que estão adiante, em todas as áreas, em todos os segmentos da sua vida, seja no casamento, seja no trabalho, seja em relacionamentos familiar, seja na sua vida espiritual, seja na sua vida sentimental, seja em projetos, né, empresariais, ajudo pessoas a serem bons líderes, a cada vez mais conseguir gerir equipes, enfim, de todos os segmentos que você possa imaginar. O que deu certo? Quais foram as pessoas que conseguiram avançar para as coisas que estão adiante? Quais foram as pessoas que ficaram no mesmo lugar? Ou pior, quais as pessoas foram as pessoas que retrocederam, ou seja, ficaram ainda piores? O que deu certo, pessoal? As pessoas que obtiveram resultados, as pessoas que eu tive a experiência de acompanhar, de treinar, de estar junto com elas, as pessoas que conseguiram avançar para as coisas que estão adiante, foram somente aquelas pessoas que conseguiram ter uma visão de esperança, que realmente acreditavam naquilo. As que não conseguiam ter uma visão de esperança, de ter uma esperança de que realmente aquilo que ela estava inserida iria dar certo, foram as pessoas que não conseguiram avançar para as coisas que estão adiante. Olha como isso é forte e isso pode determinar muitas coisas na sua vida a partir de agora. Pessoas que chegaram, talvez, com o coração desanimado, o coração sem esperança, conseguiram nos treinamentos ter esperança. Conseguiram sair dos treinamentos com o coração realmente cheio, mas cheio de vontade de avançar para as coisas que estão adiante. Essas pessoas chegaram desacreditadas e começaram a acreditar e gerou esperança no coração delas, elas se abriram para isso, para possibilidades, e então conseguiram avançar. Mas no processo, esse processo de avançar para as coisas que estão adiante, infelizmente, pesquisas apontam, pessoal, pesquisas apontam que somente 2% das pessoas conseguem engravidar dessa esperança. Ou seja, elas compram um treinamento caro. Na época da minha formação de coach, lá em 2010, eu fui um dos primeiros no Brasil a ter essa formação. Na cidade onde eu morava, em Uberaba, em toda a região aqui do Triângulo Mineiro, eu fui o primeiro coach. Na verdade, tinha uma psicóloga que eu nunca conhecia ela, que ela tinha feito até um nível básico do coach, eu tinha feito um nível mais alto que podia ter na época de coach. E apenas naquela época as pessoas gastavam, até hoje, um treinamento de coach numa instituição realmente séria é muito caro. Naquela época, muitas pessoas gastavam muito dinheiro para poder se tornarem coaches, se tornarem, ter uma formação, não só em coach também, a faculdade era muito cara, né? Enfim, mas apenas 2% daquelas pessoas, na minha turma tinha mais de 100, 2% daquelas pessoas
iriam conseguir colocar em prática tudo aquilo que eles estavam ali recebendo para avançar para as coisas que estão adiante. Por incrível que pareça, na igreja também, o número é muito semelhante. Poucas pessoas conseguem chegar dentro de uma igreja, receber a palavra de Deus, a orientação de Deus, e conseguem ter resultados na vida. Por quê? Porque a grande maioria das pessoas compra um produto, talvez caro, desses que é vendido hoje aí por muitos desbloqueadores de mente, mas não geram, não engravidam dentro delas a possibilidade realmente de avançar para as coisas que estão adiante, dentro daquele segmento que ela precisa avançar, que ela comprou o produto. E assim também, dentro das igrejas, a maioria das pessoas chegam com o casamento destruído, a maioria das pessoas chegam com a sua vida espiritual totalmente destruída, com a sua vida emocional totalmente desestruturada, recebem ali a mesma palavra, a mesma direção de outras 100, 200, 300 pessoas, mas ela não consegue colocar em prática, ela não consegue avançar para as coisas que estão adiante, enquanto alguém do lado consegue. Por que isso? Porque aquelas pessoas que conseguiram avançar para as coisas que estão adiante foram pessoas que conseguiram engravidar da esperança de que vai dar certo, da esperança de que vai acontecer, da esperança de que realmente a sua vida irá mudar, que ela pode realmente avançar, que as coisas vão acontecer. 2% das pessoas apenas, pessoal. É só você ver o nível de testemunho que esse pessoal que vendem centenas e centenas e centenas de pacotes pela internet, de métodos, colocam. Milhares compram, eles colocam 2 ou 3 pessoas que conseguiram avançar. E as outras centenas e centenas de pessoas, se tivessem alcançado o resultado, muito provavelmente teriam colocado como testemunho. Mas não é culpa dessas pessoas. A culpa, se a gente pudesse ter um culpado, na verdade é uma palavra muito forte, eu não costumo trazer isso, né? Que cada um tem a sua limitação, cada um tem, né, o seu know-how para determinada situação, cada um tem a sua maneira de ser ajudado. Né? Uma das coisas que aconteceram, que eu vi nesse depoimento mais forte, eu gosto muito de esporte, e sou corintiano, é que na época perguntaram para o Tite, o treinador do Corinthians, que hoje é treinador da seleção brasileira, se teve alguma coisa que ele frustrou na época da passagem dele pelo Corinthians. Ele falou: olha, teve algumas coisas sim, mas uma das coisas que eu fiquei mais frustrado, que eu gostaria de ter ajudado a recuperar, é o Adriano. O Adriano, que, se eu não estou me enganado, o último clube que ele defendeu foi o Corinthians, ele chegou e cheio de problemas, cheio, né, de uma estrutura emocional debilitada na época. O Tite fala que ele não conseguiu ajudar ele. Mas ele estava numa equipe onde os outros conseguiram ser campeões mundiais. Campeão da Libertadores. Por que ele não? Então, o que eu quero falar para vocês, pessoal, é que você precisa engravidar disso. O tema de hoje é sobre isso. Quero ajudar você a se engravidar da esperança de recomeçar. Porque se isso não for colocado dentro do seu coração, se você não tiver essa esperança, você não vai conseguir passar pelo processo. É como uma mulher, né, grávida. Ela engravidou daquele filho. Aquilo foi gerado dentro dela. Então, essa esperança, né, desse sinal que foi colocado dentro dela de um filho, irá acompanhar ela durante os 9 meses de um processo de gestação. E desses 9 meses, tem pessoas que têm um processo tranquilo, tem mulheres que têm um processo tranquilo, mulheres que têm muito dinheiro para pagar, né, um bom acompanhamento de pré-natal, e tem outras que não têm um processo tranquilo, desses 9 meses, que não têm dinheiro para pagar
bons médicos, para ter um acompanhamento de perto, para ter uma estrutura de perto, mas que no final, tanto o rico, que não teve problema, tanto a pessoa mais que não teve tanta dinheiro assim para poder fazer um bom acompanhamento, terão seus filhos. Mas por quê? Porque a garra, a esperança, né, a vontade faz com que as pessoas superem. Até aquelas pessoas que têm, deixa eu fazer só uma observação, dinheiro, tem complicações no parto, né, tem complicações no processo, mas o que fazem até o final? Engravidaram da esperança de ter o filho. E aquilo, pessoal, foi gerado dentro delas. O que eu quero dizer para você é que se você não se engravidar daquilo que for ministrado, daquilo que for falado, da esperança de realmente recomeçar, né, algo na sua vida, de que vai dar certo, você não aguenta o processo. Então, eu não estou aqui para poder passar a mão na cabeça de ninguém. O que eu estou falando para você é de algo que eu vivi, de experiência de mais de 18 anos, e que no ano passado, no começo do ano passado, eu precisei viver. Eu precisei engravidar da esperança de que eu poderia retomar a minha vida novamente. O processo foi doloroso, o processo foi muito, mas muito difícil, mas consegui o êxito. Por quê? Porque eu me engravidei daquilo. É possível, é possível. Isso tem que ser gerado no seu coração. E eu estou aqui hoje, através dessa live, para ajudar você a gerar essa esperança no seu coração de que é possível avançar para as coisas que estão adiante na sua vida. Então, vamos lá. Nesse processo, pessoal, de engravidar para as coisas que estão adiante, eu vou trazer para vocês 2 exemplos. Um, eu falei na live passada sobre a mulher samaritana, que ela chegou, quando ela chegou até Jesus, ela tinha uma vida totalmente infeliz no relacionamento, e aquela vida infeliz, ela havia casado 5 vezes, nenhum casamento deu certo. Eu não sei, a Bíblia não fala o que aconteceu, mas fala que o sexto, o marido que ela estava, a pessoa que ela estava, na verdade, não era dela. E quando ela chegou ali, ela chegou totalmente frustrada. Não vou falar com mais propriedade a respeito dela, pegar só um pequeno exemplo, depois você vai lá na live anterior e acompanha. Mas o que aconteceu? Quando ela chegou ali, que ela recebeu uma palavra de esperança de Jesus, olha, eu sou aquele que pode mudar a tua vida, ela se engravidou daquilo. Ela se engravidou daquilo. Ela disse, eu quero mudar, eu tenho agora sede, essa sede de mudança de vida, de ser feliz. Então, como resultado, ela retorna novamente para a sua vida, e a Bíblia conta que ela foi muito feliz, porque através dela, outras pessoas também alcançaram esse nível de felicidade. Só que outra pessoa também, talvez agora com mais propriedade, quero mostrar para vocês, que foi Elias. Esse profeta estava passando por um período muito difícil. Havia mais de 3 anos e meio que Israel não chovia. Para uma população que vivia na época de 100% de agricultura, você imagina o nível de crise que eles estavam vivendo. Havia 3 anos e meio que não havia chuva em Israel. E eles estavam vivendo uma crise terrível, terrível. Como talvez, vamos pegar como exemplo, tem muitas pessoas que foram totalmente tocadas de uma forma muito mais agressiva nos seus negócios com a pandemia agora. Pessoas que, por causa disso, perderam estrutura na vida, psicologicamente, estão desestruturadas hoje, afetando o casamento, afetando outras áreas da sua vida. Naquela época, ele estava vivendo um tempo também de muita crise. 3 anos e meio não havia chuva em um país que, na época, vivia 100% da agricultura. Então, o povo estava totalmente em caos, a nação estava em caos. O que aconteceu, pessoal? Elias aqui, ele profetiza essa chuva. Ele diz o seguinte,
Ele vai para o rei, para um intermediador, e ele fala assim, olha, vá comer e beber, pois eu já ouço o barulho de chuva pesada. Eu já ouço barulho de chuva pesada. Não havia chovido ainda, mas ele estava ouvindo o barulho de chuva. Quer dizer, aquela crise iria acabar, iria vir a chuva. Ele começou a ouvir coisas, a perceber coisas, a entender coisas dentro dele que outras pessoas não estavam entendendo. E é assim que acontece dentro dos treinamentos, dos cursos, dentro da igreja. Há pessoas ali que conseguem enxergar, ver, perceber espiritualmente coisas que outras pessoas não estão vendo. Conseguem enxergar, ter uma visão além da crise. Como eu falei no outro treinamento. O que Elias fez foi enxergar, foi ouvir um barulho naquilo que estava sendo gerado dentro dele. Então ele pega e fala, vá, olhe para a direção do mar, ele disse ao seu servo, e o servo foi e olhou, e não encontrou nada. E disse ele 7 vezes, vá, vê se está vindo, ou se você vê algum sinal de chuva que eu estou vendo. Pessoal, por 7 vezes, Elias fala para aquele servo dele, vá lá até a ponta do mar, uma diferença enorme, da onde Elias estava, e vê se você consegue enxergar um sinal daquilo que eu já estou vendo dentro de mim, daquilo que foi gerado dentro de mim. Por 7 vezes, aquele menino obedeceu a ele e foi ver. Foi a primeira vez, não via nada. Você deve estar ficando doido, cara. Não estou vendo nada aqui. O céu está do mesmo jeito. Pela segunda vez, Elias falou para ele, vá, que deve ter algum tipo de sinal. Porque isso já está sendo gerado dentro de mim, eu já estou conseguindo ver. E por 7 vezes, então, só na 7ª vez, aquele menino retorna e fala, agora sim eu estou vendo uma coisa diferente. Há uma pequena nuvem lá no céu, do tamanho de uma mão de um homem. E Elias fala, então se prepare, porque vai vir uma abundante chuva, vai chover com força, vai mudar o cenário agora aqui de Israel, vai acabar com a crise. O que eu quero dizer com essa passagem, pessoal, é que primeiro é gerado dentro de você. Você tem que olhar para o seu casamento, você tem que olhar para as suas finanças, você tem que olhar para o seu projeto empresarial, seja o que for que tem te parado, o que for que fez com que você passasse por esse trauma, e se engravidar de que isso vai mudar. Se engravidar de que essa situação vai passar e você vai avançar para as coisas que estão adiante e essa crise vai terminar. Se isso não for gerado dentro de você, se você não conseguir se engravidar disso, dessa possibilidade, você não vai conseguir acompanhar o processo. Mais uma vez eu retorno. Por isso que há muitas pessoas que compram cursos de 4, 5, 10 mil reais na internet e não conseguem nem mesmo acompanhar o processo, porque já comprou sem esperança de que aquilo vai dar certo. Ou no meio do processo perdeu toda a esperança, porque o processo ele é doloroso. Para algumas pessoas, como eu falei do exemplo da mulher grávida, para muitas pessoas o processo é mais tranquilo, mas para outras pessoas, para outras mulheres grávidas, o processo de 9 meses é um processo difícil, cheio de complicações, e assim é na vida. Mas o que determina o nascimento, o que determina realmente e até o final do processo, e ter êxito no final, é sempre a esperança que estará no seu coração, a visão de que vai acontecer. Por isso que Elias fala, vai uma vez, vai 2 vezes, vai 3 vezes, vai 4 vezes, vai 5 vezes, vai 6 vezes. Só na 7ª vez ele conseguiu ver um sinal. Quantas vezes você tem tentado recomeçar? Quantas vezes você tem tentado, no meio desse processo, passar pelas dificuldades? Tem gente que passa uma vez, na segunda vez desiste. Tem gente que passa na segunda vez, na terceira vez desiste. Pessoal, você que leu o meu livro, Quando o Trauma Não Te Mata, você entenderá que, você entendeu, na verdade, que o processo foi doloroso para mim. Quantas vezes eu tive que parar o carro e ligar para minha esposa, falar, olha, ora por mim, eu estou com uma forte crise, eu não consigo retornar para casa.
Então, nesse processo do desenvolvimento do método FP3, que, por sinal, em mês que vem nós estaremos com mais uma turma aberta, esse processo do método FP3, ele foi doloroso para que eu pudesse criar o método. Não foi fácil, mas uma coisa eu tinha de esperança. Se eu conseguir, eu vou ajudar muitas pessoas a tomar uma decisão na sua vida, a decisão de esquecer o que ficou para trás e de avançar para as coisas que estão adiante, que na verdade é o que todo mundo busca em qualquer metodologia que lhe promete alguma coisa. É de fato avançar para as coisas que estão adiante. Você que está aqui, talvez me vendo agora online, você que está vendo esse vídeo aqui gravado, tudo que você quer na sua vida é avançar para as coisas que estão adiante, é ser feliz. Resultado, sucesso, ele é realmente muito peculiar. Cada um tem o seu sucesso definido na sua mente, mas o que todos querem é serem felizes, terem paz de espírito. E essas pessoas que conseguiram isso, avançar para as coisas que estão adiante, pessoal, foram as pessoas que conseguiram se engravidar dessa possibilidade. E agora eu quero falar para vocês, trazer para vocês dicas desses 18 anos vivendo isso. 18 anos, estando ali perto de pessoas, aconselhando pessoas, participando do processo, tanto dentro das igrejas, como também na parte empresarial. Na verdade, tudo, dependente do objetivo que você deseja alcançar na sua vida, os princípios são os mesmos. Eu vou passar para vocês aqui 3 dicas, que eu tenho certeza que se você colocar em prática, você vai se engravidar da esperança para que você possa avançar para as coisas que estão adiante. Sem se engravidar, pessoal, sem gerar isso dentro de você, muito provavelmente você terá muita dificuldade para ir até o final do processo. Por isso que é importante você agora anotar, por isso que é importante você agora viver o que eu estarei passando para você, que é um resumo, um resultado de mais de 18 anos vivendo na prática. Não estou aqui falando de teoria, porque teoria, eu tenho 2 cursos superior, MBA, eu dediquei parte da minha vida em muita teoria, mas muitos daqueles professores que me ensinaram no MBA nunca sentaram numa mesa para administrar uma empresa, ou seja, eles sabiam teorias, mas não sabiam o processo da pressão do dia a dia de uma empresa. É totalmente diferente eu vim aqui te ensinar teoria e não ter conhecido o processo. O que você está vendo agora é o exemplo, o testemunho, o método FP3 é isso, de alguém que passou pelo processo. Então, anote aí as 3 dicas para que você possa gerar, se engravidar de esperança. Vamos lá? Primeira dica, pessoal. Acalmar o seu coração. Preparar a terra. Isso é fundamental. Acalmar o seu coração. Eu preciso tirar aquela ansiedade do meu coração. Eu vou para um treinamento, eu vou para a igreja, eu vou buscar alguma coisa que eu preciso. Eu vou participar agora da próxima turma do método FP3. Você vai precisar acalmar o seu coração. Preparar a terra. Em alguma live anterior, eu falei sobre como você pode preparar a terra e como você pode acalmar o seu coração. Eu vou estar falando mais profundo agora, através das outras 2 dicas que eu vou passar para você. Mas se você não acalmar o seu coração, você não consegue gerar, engravidar de esperança. Sabe por quê? Porque tudo que eu falar para você, sabe, você vai sufocar através da ansiedade, através da raiva, através da decepção, né? O inimigo, ele vai arrancar isso de você. Quem que é o seu inimigo? Até aquilo que você pode trazer nesse momento como um sabotador, é a raiva, é a angústia, é a decepção, né? É realmente o sentimento de ser incapaz de começar novamente um novo projeto, o sentimento de ser incapaz de ser feliz novamente no casamento. Quem é esse inimigo que tem sufocado o seu coração e arrancado toda a semente que tem caído aí no seu coração?
Então, eu preciso acalmar o meu coração e eu preciso preparar a terra. Preparar a terra, mais uma vez, eu falei para vocês, tem uma live aí, volte lá, acompanhe que você vai ver como você consegue preparar a sua terra. Mas agora eu quero dar 2 dicas de como você pode acalmar o seu coração. Primeiro, se alimentar de testemunhos de pessoas que passaram por situações difíceis e que conseguiram recomeçar. Se alimentar de testemunhos de pessoas que passaram por situações difíceis e que agora essas pessoas conseguiram recomeçar e tiveram sucesso, são mais felizes hoje. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Você que está me ouvindo aí, você que está me ouvindo, não é a única pessoa que está com problema na vida, ou que já esteve com problema na vida nessa área que você está passando. Existem pessoas que, nesse momento, têm problemas iguais ou maiores do que você está passando. O que determina, então, o sucesso dessa pessoa, habilidades que ela tem de recomeçar, das pessoas que não têm? Gerar, engravidar da esperança de que é possível. Então, como eu posso encher o meu coração de esperança? Me engravidar disso? Quando eu ouço testemunho real, quando eu me alimento de testemunho reais de pessoas que passaram por isso, pela mesma situação que você está vivendo, e que hoje essas pessoas são felizes, conseguiram alcançar o sucesso. Se você se alimentar disso, você vai gerar esperança no seu coração. Um exemplo que eu estou dando para vocês de alguém com mais de 18 anos ajuda pessoas a avançarem para as coisas que estão adiante. Quando eu passei pela situação difícil, como você deve ter lido no e-book, eu precisei parar, me acalmar, buscar testemunhos, esses longos de 18 anos de pessoas que eu ajudei, testemunhos de pessoas que eu não ajudei, mas que está aí, na internet tem muito. Na internet tem muitos vídeos, testemunhos reais de pessoas que passaram pelas mesmas situações ou piores que você está passando e conseguiram se engravidar da esperança e passaram pelo processo e hoje são felizes. Então, uma dica que eu te dou, pessoal, pare de buscar coisas na internet, pare de ler coisas na internet, ou até mesmo na sua casa, aí, através de livros, de coisas que não têm nada a ver com você. Procure nesse momento, estou falando nesse momento da sua vida, se alimentar de testemunhos de pessoas que passaram por situações difíceis e que conseguiram recomeçar. E a segunda dica, para que você possa acalmar o seu coração, é dar o primeiro passo. E entender que na vida, o segredo para o grande sempre será o pequeno. Por que as pessoas são ansiosas? Por que as pessoas começam muitos treinamentos, compram muitos pacotes de prosperidade, de destravamento de mente, e não conseguem chegar até o final do processo, porque já entram com o seu coração cheio de ansiedade, porque lhe prometem tanta coisa, que você fica ansioso, e quando você não alcança aquilo que eles estão prometendo, você desiste. Mas a regra de todas as pessoas que tiveram que recomeçar na sua vida sempre será a mesma. O segredo para o grande é o pequeno. Pessoas que recomeçaram, começaram pequeno, dando os primeiros passos, mas elas sabiam que precisavam recomeçar. Elas sabiam que precisavam andar. Um dos comportamentos que faz parte do método FP3 é não apenas de tomar a decisão de esquecer, eu preciso avançar, que é o terceiro treinamento que você vai estudar no método em junho. A partir do momento que eu aprendi a esquecer o que ficou para trás, eu preciso automaticamente avançar para as coisas que estão adiante. Mas esse avançar, no momento o qual você está passando, não é um avançar de dar um passo acima da sua capacidade. São pequenos passos que irá fazer com que você gradativamente, todos os dias, você possa crescer nesse processo. O segredo do grande, pessoal, sempre é o pequeno. Comece pequeno. Tem dias que você vai, dentro desse processo de recomeço, que você vai querer desistir. Eu sei disso, porque eu passei por isso. Porém, nesses dias,
você vai fazer pequenas coisas, que no final do dia, você vai olhar para você e vai falar o seguinte: cara, como eu consegui superar? Como eu consegui avançar mesmo com dor, mesmo com ansiedade? Como eu estou melhorando? E gradativamente você vai crescendo, porque esse é um princípio bíblico. Esse é um princípio da vida. O segredo do grande, todas as pessoas, pessoal, que conseguiram desenvolver grandes projetos na vida, começaram pequeno. E eles sabiam disso. Quando você foca naquele seu ciclo pequeno, mas é um ciclo de influência que você realmente pode mudar, que realmente você pode fazer a diferença, esse ciclo vai crescendo. E quando você foca em coisas grandes, coisas que ainda você não consegue influenciar, você só vai trazendo preocupação para a sua vida. E no momento de recomeço, no momento onde você está precisando acalmar o coração, alinhar os seus sentimentos, tudo aquilo que você não quer é trazer preocupação. Então, a segunda dica que eu vi nesse processo de 18 anos, acompanhando pessoas, é dar sempre um passo atrás do outro. Isso vai gerando cada vez mais esperança para o seu coração. Você vai se engravidando daquilo cada vez mais, porque todos os dias você vai ter um resultado. Todos os dias você vai conseguir avançar. Então você explode, você cresce naquilo. Depois ninguém consegue mais te segurar. Não adianta focar em coisas grandes. Nesse processo, o princípio universal, o princípio bíblico, né? Tanto bíblico também, bíblico e universal sempre será a mesma coisa. O segredo para o grande sempre será o pequeno. Seja fiel do pouco, sobre o muito eu te colocarei. Ações pequenas que você começa a fazer dão um resultado tremendo no final do dia e no final do mês você não tem noção do quanto você vai olhar para você e vai falar assim: cara, como eu evoluí. Olha o tanto de resultado que eu já consegui ter na minha vida. Então, no método FP3, você terá a oportunidade de apenas 5 semanas dar esse start na sua vida. Se você deseja participar, vá lá no meu direct, coloque seu nome. Estamos alinhando as pessoas, né, uma quantidade limitada de pessoas, porque toda semana você tem mentoria ao vivo comigo, específico sobre o método. Então, eu não posso abrir para muitas pessoas. Então, tem que ser as pessoas que eu consigo dar a mentoria. Então, vai lá, coloca o seu nome lá no meu direct, fala: olha, eu tenho interesse, e depois nós vamos passar o link para que você possa se inscrever. Ok, pessoal? Quero agradecer a presença de vocês aqui. Sei que é um horário difícil, né, de estar presente. À noite seria muito melhor, mas o propósito é esse. É todos os dias gerar uma semente, logo no início do dia, no seu coração, de esperança, de que é possível recomeçar qualquer área da sua vida. Vamos às conclusões, então? Primeira conclusão que você pode tirar desta live é preciso gerar esperança para recomeçar. Você aprendeu que as pessoas que alcançaram grandes resultados foram só aquelas pessoas que se engravidaram da possibilidade. E ao todo, dá 2%, apenas 2% das pessoas conseguem alcançar esse processo. Preparar a terra para receber a semente de esperança, acalmar o seu coração, seguir aí as orientações. E nada acontecerá se eu não acreditar que é possível. Nada, 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 nada. Você pode estar aqui me vendo, nesses 40 minutos de live, se você não acreditar que isso é possível, nada mudará na sua vida. Ok? Essas são as conclusões do Café com Propósito desta manhã. Espero que você possa ter se alimentado de alguém que realmente passou por isso e que hoje está passando, né? Transmitindo para você um conceito muito poderoso que, se colocar em prática, eu te garanto, vai ter resultado. Deus te abençoe e até o próximo Café com Propósito. E me ajude a compartilhar. Envie esse vídeo para alguém que você conhece. Seja uma figura de transição na vida dessa pessoa. Ok? Deus abençoe e até o próximo Café com Propósito, se Deus quiser. Até mais.